E assim a igreja cresce e floresce para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Querido, eu quero convidar você nessa noite a abrir comigo agora a sua Bíblia, lá no Salmo de número 29. Salmo de número 29 será a nossa meditação nessa noite. Salmo de número 29. Eu lerei essa noite a partir da Nova Versão Internacional, NVI, mas você pode acompanhar na sua Bíblia comigo e também aqui na tela. Salmo de número 29. Todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu santo templo, ou no seu templo, todos clamam, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Vamos orar uma vez mais? Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite. E agora te rogamos, ó Deus, que tu fales ao nosso coração por tua palavra. Encoraja-nos, ó Deus, a te adorar. Inclina o nosso coração a te buscar e a exaltarmos o teu santo e glorioso nome. A te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade. A te adorar, ó Deus, no esplendor da tua presença. Nós te louvamos, nós te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, fortes chuvas acometeram a nossa região. Eu não sei se você se lembra, mas foram chuvas torrenciais, muito fortes. Do tipo que dificilmente nós nos lembrávamos de algo semelhante. A chuva foi tão forte, que alguns dias era assustador ver tanta chuva, tanta água caindo do céu. Você se lembra? Isso não tem muito tempo. Certo dia, a chuva foi tão forte e começou a ventar. E enquanto o vento forte carregava a chuva de um lado para o outro, as janelas da nossa casa não suportaram. E um pouco de água começou a entrar por aqui, um pouco de água por ali. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a água começa a entrar na casa da gente, no meio de uma tempestade, você fica um pouco preocupado. E aí você fica um pouco alarmado assim. E aí o nosso filho do meio começou a chorar muito. E ficar com muito medo daquela tempestade toda. Ele ficou com muito medo mesmo. Tanto ficou com medo, que depois que aquela fase de chuvas torrenciais passou, foi difícil explicar para ele que nem toda chuva seria do mesmo jeito. Bastava o céu ficar escuro e uma gota de chuva cair do céu e ele ficava apavorado. Foi um tempo difícil, talvez alguns se lembrem dessa fase. Nossa, caiu uma gota de chuva e ele chorava junto com a chuva. E era água do céu e água dos olhos dele. E a gente tinha que dizer para ele, calma, é só chuva. Isso é assim mesmo, vai passar, não precisa preocupar com nada.
Papai do céu está no controle, Deus está no controle, é Deus que manda a chuva e ele, eu não quero saber quem mandou, eu quero chorar. Eu quero chorar. Isso é interessante, porque uma das estratégias que nós usamos para ajudá-la a vencer o medo da chuva foi exatamente enfrentar a chuva. E então bastava começar uma chuvinha, a gente descia para a garagem ou para algum lugar onde dava para pegar chuva. E enquanto a chuva estava levinha ali, só chuviscando, a gente saía com ele correndo debaixo da chuva e voltava, brincando. Vamos lá desafiar a chuva, vamos vencer a chuva. E ele ia dando gargalhada e voltava chorando. A ida era sempre muito boa, a volta nem tanto. Mas 1, 2, 3 vezes, ele começou a gostar dessa ideia. E começou a ficar uma coisa meio de família. Todo mundo da família já ajudava. E foi exatamente assim que ele conseguiu vencer o medo da chuva. Porque quando começava uma tempestade, nós precisamos trabalhar com o coração dele, de que no meio daquela tempestade enorme, havia medo por um lado. Claro, uma tempestade muito forte dá medo até em gente grande. Mas por outro lado, havia graça. Porque chuva é bênção de Deus. Porque a chuva molha a terra. Então, mesmo no meio de uma tempestade poderosa, ele precisava aprender que graça e medo às vezes se misturam. Esse texto que nós lemos essa noite é um texto sobre tempestades. É um texto a respeito de uma tempestade poderosíssima, que é narrada para nós por Davi, do versículo de número 3 até o versículo de número 9. Davi narra para nós, nesses versos, uma poderosa tempestade. Uma tempestade implacável que veio da voz poderosa de Deus. E é extraordinário porque aqui Davi também está querendo convencer a mim e a você que quando Deus troveja com a sua voz poderosa, quando Deus traz uma tempestade com a sua voz poderosa, existe nessa voz medo, mas existe também graça. Existe medo, mas também existe graça. Esse é um salmo sobre um Deus que deve ser adorado, sobre a adoração ao verdadeiro Deus. Esse mês de aniversário, o nosso tema é uma igreja que adora a Deus. E esse é um salmo todo ele sobre a adoração ao Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas por 18 vezes o nome Senhor aparece nesse texto. O tempo inteiro, verso após verso, Senhor, 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 Senhor. Porque esse é um texto que quer convencer a mim e a você que nós somos chamados para adorar a Deus. O propósito da minha vida e o propósito da sua vida é adorarmos esse Deus todo-poderoso, que muitas vezes troveja dos céus, que a sua ira é implacável, mas que o seu amor é doce e salvador. Olhe comigo na sua Bíblia como Davi nos guia nessa trajetória ou nesse poema tão maravilhoso. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Davi nos convida a perceber que o nosso Deus, que o Senhor, o Criador de todas as coisas, é digno de todo louvor. Olha comigo os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 começam com uma cena que acontece no céu. Davi começa dizendo: atribuam ao Senhor, talvez na sua tradução, tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, ó seres celestiais. A expressão filho de Deus, aqui nesse texto, se refere especificamente aos anjos. E Davi está dizendo: atribuam ao Senhor, ó anjos, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória, força, atribuam ao Senhor a glória que Ele merece, que é devida ao seu nome, e adorem ao Senhor na beleza, no esplendor da sua santidade. O que Davi está fazendo aqui é convidar os anjos celestiais para se juntar a Ele em adoração. E você pode pensar, não é estranho Davi estar falando isso com os anjos? Afinal de contas, os anjos já existem e vivem adorando a Deus. Nas regiões celestiais é isso que os anjos fazem, de dia e de noite.
É isso que os anjos fazem de melhor, adorar e celebrar o nome do Senhor. Por que Davi, então, estaria chamando seres celestiais, seres angelicais, para adorar ao Senhor? É possível que o salmista aqui tivesse sentindo a necessidade de uma ajuda para se juntar a ele na adoração a Deus. Porque o nosso Deus é tão digno de adoração, o nosso Deus é tão digno de louvor e de exaltação, que todo ser precisa e deve adorar a Deus. A adoração, irmãos, não é apenas uma coisa que nós fazemos em determinado momento do nosso culto. A adoração não é apenas uma parte daquilo que fazemos nesse momento solene. A adoração deve ser e precisa ser a vida do povo de Deus. Davi chama todos os seres celestiais, atribuam ao Senhor louvor, louvem a Ele, adorem ao Senhor por aquilo que Ele é, a glória devida a Ele, a honra devida a Ele. É extraordinário porque Davi diz que nós precisamos tributar a Deus duas coisas em especial. Quais são? Glória e a outra? Força. Não é interessante que frequentemente glória e força são duas coisas que nós queremos muito para nós mesmos? Frequentemente nos sentimos fortes o bastante para fazer as coisas, não é? É na minha força, eu consigo, eu posso. Isso aí eu consigo fazer, eu tenho força para isso. Deixa comigo. E glória é aquilo que o nosso coração caído e pecaminoso mais deseja. Deixar a glória de lado, deixar o prestígio, o louvor. Isso é algo que custa muito o nosso coração. Mas Davi está dizendo para mim e para você que o nosso Deus é tão digno de louvor, tão digno de exaltação, que os anjos e seres celestiais são convidados a adorar juntamente com Davi. E ele diz, toda glória, todo louvor precisam ser dirigidos para Deus. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, toda a nossa força, toda a nossa capacidade, tudo precisa ser voltado para Deus. Mas esses dois versos iniciais, Davi ensina algo sobre adoração para nós, que não pode passar despercebido por nós essa noite. A primeira coisa que Davi nos ensina sobre adoração, que a adoração tem a ver com atribuir a Deus aquilo que pertence a Ele. Adoração tem a ver com tributar a Deus, com dizer para Deus aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é digno, aquilo que Ele é. Muitas vezes nós pensamos em adoração e não sabemos muito bem como adorar. Às vezes nós convidamos as pessoas para orar. Vamos fazer uma oração de adoração? Ninguém peça nada, só adore a Deus. E 5 palavras depois a gente já está pedindo alguma coisa. Adorar tem a ver com tributar, com dizer quem Deus é, com dizer que toda glória, toda força pertencem a Ele, que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Mas há um segundo detalhe aqui. Davi não diz apenas para nós tributarmos ou atribuirmos ao Senhor. Ele diz também para nós adorarmos. E se tributar tem a ver com nós levantarmos tudo diante do Senhor, adorar tem a ver com nós nos dobrarmos diante do Senhor. Adorar tem a ver com colocarmos nossa boca no chão, nosso rosto no pó, de nos dobrarmos diante daquele que é o Rei da glória, aquele que tem toda força, toda glória, todo poder, aquele que é exaltado e glorificado pelos anjos do céu e por sua igreja na terra. Nós atribuímos tudo a Ele e nós nos dobramos diante dEle. Essa é a verdadeira adoração. Irmãos, o que Davi está nos chamando a perceber é que a adoração a Deus envolve tributar a Ele e nos rendermos diante dEle. Se nós queremos ser e buscamos ser uma igreja que adora a Deus, o nosso coração precisa se render a Ele completamente. Tudo de maravilhoso, tudo de bom, tudo de grato, tudo que é belo, tudo que é santo, é dEle. E a Ele pertence, e a Ele é tributado. E nós nos rendemos diante dEle em adoração. Como tem sido sua vida de adoração? Como tem sido sua vida de tributar ao Senhor toda honra e toda glória? Como tem sido a sua experiência de olhar para as coisas maravilhosas que o Senhor tem te dado e ao invés de tributá-las a você, tributá-las ao Senhor? Será que essa tem sido uma prática constante na nossa vida?
Será que no meio das nossas adversidades e dos nossos sofrimentos e das nossas angústias, ainda assim nós temos olhado para os céus e dito: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, porque ainda que eu esteja fraco, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Tenha sido assim a nossa reação diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas? Davi está convidando a mim e a você a reconhecermos que nós precisamos tributar tudo ao Senhor. A glória que é devida ao nosso Deus. Preste atenção nessa frase no versículo 2. Ele diz: atribuam ao Senhor, ou talvez na sua versão, tributai ao Senhor a glória que lhe é devida. Eu preciso te perguntar de novo. Você tem dado ao Senhor aquilo que Ele merece? Você tem dado ao Senhor aquilo que lhe é próprio? Aquilo que lhe é digno? Davi está dizendo para mim e você, a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos tributar toda a glória que o Senhor é digno. Muitas vezes, nós pensamos que estamos adorando a Deus, mas deixamos de dar a Ele aquilo que é dele. Tomamos para nós, guardamos para nós mesmos. Mas o Senhor nos chama a adorar. Essa cena começa no céu, não é? Versículos 1 e 2 nos faz pensar no céu aberto, um trono glorioso e Davi dizendo: seres angelicais, adorem ao Senhor comigo. Agora, a cena muda a partir do versículo 3. Olhe comigo na sua Bíblia. Nós saímos dessa glória dos céus e do trono e entramos no meio de uma tempestade poderosa. No meio de uma tempestade poderosa. E aqui Davi quer nos ensinar uma segunda verdade. Não apenas o Senhor é digno de todo louvor, mas a voz do Senhor é uma voz poderosa. Olha a sua Bíblia comigo, versículos 3 a 9. É interessante porque por 7 vezes a expressão a voz do Senhor aparece aqui. E você sabe que quando o número 7 aparece na Bíblia, não é por acaso. Porque o número 7 é exatamente o mesmo número de dias que Deus completou a sua criação e disse: tudo está perfeito. O número 7 na Bíblia tem um sentido de perfeição, de completude, de algo que é perfeito, completo e que nada precisa ser alterado. E agora, por 7 vezes essa expressão aparece. Olha o que Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz sobre a voz do Senhor. É como se a gente estivesse no meio de uma tempestade. Ele começa dizendo: a voz do Senhor ressoa nas águas, e chuva para todo lado. E o poder das águas, aquele barulho de águas no meio de uma tempestade, é como a voz de Deus. Ele diz: o Deus da glória troveja, trovões, barulho para tudo quanto é lado. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Aquela tempestade poderosa, chuvas e mais chuvas. E trovões e mais trovões. Ele diz no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, como uma grande e poderosa tempestade. Ele diz então no versículo 5, a voz do Senhor começa a quebrar as árvores. Os cedros do Líbano começam a despedaçar, raios caem dos céus, árvores são destroçadas de tanta chuva, de tanto poder. E Davi está olhando para tudo aquilo e dizendo: essa é a voz de Deus, no meio de uma poderosa tormenta. Ele diz que até o Líbano, até o Sirion, que era aquele monte Hermon poderoso, até os montes mais altos de Israel, começam a pular de um lado para o outro, como se fossem pequenos animais, como se fossem novilhos. As pedras rolam, as pedras caem, até os montes mais poderosos se desfazem diante de uma poderosa chuva. Barrancos se deslocam, e a chuva cai, e a voz de Deus ressoa. Versículo 7, ele diz que a voz de Deus começa a cortar os céus agora com raios flamejantes. E ele está vendo aqueles grandes trovões e raios caindo do céu e cortando o céu de ponta a ponta. E ele está dizendo, a voz de Deus é como raios que vêm rasgando o céu escuro. Esse é o poder de Deus. É um poder que não se pode conter. O Senhor faz tremer até o deserto. Até a terra sente o impacto do poder de Deus e da voz de Deus.
Versículo 9, ele diz que até os carvalhos mais fortes começam a se contorcer no meio daquela tempestade. E que a floresta começa a se desnudar. Tudo é afetado por aquele tempo de tormenta, por aquele tempo de tempestade. Mas diante dessa gloriosa voz de Deus, todos aqueles que estão no seu templo clamam glória. O que Davi está mostrando para mim e para você com essa imagem poderosa é que a voz de Deus é uma voz poderosa. Pense na tempestade mais forte que você já viu na sua vida. Pense na tempestade mais cheia de relâmpagos que você viu na sua vida. Pense nos trovões mais fortes que quase te fizeram tapar os ouvidos. A voz do Senhor é mais forte do que todos eles. Não existe nenhuma memória minha ou sua de tempestade que seja suficiente para abarcar todo o poder de Deus. A voz de Deus ressoa em toda a sua criação. 3 coisas saltam aos nossos olhos quando nós pensamos na voz de Deus. A primeira delas é porque a voz de Deus é uma voz criadora. A palavra nos ensina que por meio da voz do Senhor, por meio da sua palavra e da sua voz, Deus fez todas as coisas. Lembra de Hebreus 11, versículo 3? Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus chama à existência todas as coisas por meio da sua palavra. A voz de Deus age no mundo e a voz de Deus cria. A voz de Deus conserta, a voz de Deus dirige. Além disso, a voz do Senhor não apenas é criadora, mas a voz do Senhor também é redentora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 nos diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Por meio da sua voz, Deus cria todas as coisas. Por meio da sua voz, Deus redime todas as coisas. Não existe montanha, nem monte duro, rígido e firme demais que a voz do Senhor não faça tremer. Não existe coração duro demais que o Senhor não possa converter. Não existe sofrimento ou angústia grande demais que o Senhor, pela sua voz, não possa acolher. Não existe aflito nenhum que a voz do Senhor não possa consolar. A voz do Senhor espalha-se por toda a terra e faz coisas maravilhosas. Davi quer que eu e você louvemos a esse Deus cuja voz é tão poderosa, que invade lugares, entra em corações, vai ao mais recôndito, ao mais sombrio dos lugares. Deus ali visita com a sua voz. Deus traz à existência coisas que não existem. Deus transforma em bem aquilo que era mal. Deus quebra corações endurecidos, porque a sua voz é toda poderosa. Eu pergunto a você: você conhece a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus pela sua palavra? Você tem sido guiado por essa voz? Porque a voz de Deus é poderosa. A minha voz e a sua voz são tão limitadas, não é? Até mesmo para eu me comunicar nessa noite eu preciso de um microfone para me assistir. Mas a voz de Deus não é limitada. A voz de Deus é toda poderosa. Davi então nos chama a reconhecer que o Senhor é digno de todo louvor, nos versículos 1 e 2. Agora nos versículos 3 a 9, Davi nos chama a continuar adorando ao Senhor, porque a voz dele é toda poderosa. E como Davi termina esse breve salmo? Olha comigo na sua Bíblia, versículos 10 e 11. Se nós começamos lá no céu, vendo Davi chamando os anjos para adorar ao Senhor, depois entramos juntos no meio de uma tempestade, nos versículos 3 a 9.
Agora nos versículos 10 e 11, Davi nos leva de novo para a terra. A tempestade passou. As águas que encheram a terra estão lá. A chuva parou, mas as águas continuam. E o que Davi diz? Que o Senhor se assentou soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Quando a chuva acaba, quando a tempestade termina, quem é que está assentado sobre o dilúvio? O Senhor. Ele reina. Ele é todo poderoso. É interessante porque aqui Davi quer nos mostrar que o Senhor é o grande rei digno de louvor e de adoração. É bastante interessante porque no versículo de número 10, Davi usa uma palavra que só aparece aqui e no livro de Gênesis. E essa palavra é a palavra dilúvio. O que Davi está nos ensinando aqui? Davi está nos fazendo lembrar de uma história muito importante. Quando você ouve a palavra dilúvio, qual história da Bíblia você se lembra? Clássica, não é? A Arca de Noé e o grande dilúvio que caiu sobre a terra. Davi está nos fazendo lembrar dessa história, e qualquer leitor desse salmo, qualquer judeu que lesse esse salmo, se lembraria automaticamente do mais importante história sobre dilúvio, sobre águas caindo do céu, sobre uma tempestade que foi capaz de inundar a terra. E você se lembra por que aquela tempestade caiu? Porque o dilúvio aconteceu? O dilúvio só aconteceu por causa da maldade, da impiedade e do pecado dos homens. O dilúvio, ou as águas do dilúvio, representavam a justiça de Deus e a ira de Deus sendo derramada sobre todos aqueles que praguejavam e rejeitavam o seu santo nome. Mas eu já disse a você, como eu disse para o Samuel, meu filho, que no meio de uma tempestade existe temor e medo, mas também existe graça. No meio do dilúvio de Gênesis, havia ira de Deus, não havia? As águas vieram sobre a terra e consumiram todos os seres viventes. Mas no meio daquelas águas poderosas, de ondas altíssimas, havia uma arca da graça de Deus, carregando o povo de Deus. Agora no versículo de número 10, Davi nos diz: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Davi fala no passado, o Senhor já se assentou, ele se colocou sobre o dilúvio. Mas lá, Davi diz no versículo 10, o Senhor reina soberano para sempre. O que Davi parece nos dizer é, o Senhor reina sobre aquele dilúvio, e o Senhor continuará reinando sobre um outro dilúvio, sobre um outro dia de juízo, que ainda virá, não com águas, mas com o juízo de Deus que virá no último dia. Haverá mais um dia de juízo do Senhor, porque Ele é o rei sobre toda a terra. A tempestade virá de novo, o juízo do Senhor virá no dia santo do Senhor. Quando Jesus voltar com poder e glória, Ele não voltará como homem de dores, mas como juiz de toda a terra, que se assentou sobre o dilúvio e lá permanece reinando para todos sempre. O último dia será um dia de juízo. Um dia de espanto, um dia de temor, um dia de terror para aqueles que negam e rejeitam o nome glorioso do Senhor, para aqueles que não tributam a Ele glória e força, que não honram o seu nome, para os anjos que rejeitaram o próprio Deus, como Satanás e todo o seu séquito. Aquele dia será um dia terrível. Mas o versículo 11 nos diz também que no meio dessa tormenta que está por vir, vai haver graça. O versículo 11 nos conta que naquele dia nós vamos nos lembrar que o Senhor derrama sobre nós duas coisas. O Senhor dá força, é aquele que nos dá força. O Senhor a quem nós devemos tributar toda glória e força é aquele que nos dá força para ficar em pé, para resistirmos ao dia mau. Eu e você só estaremos em pé no meio dessa última tormenta, no meio desse dia do juízo, porque o Senhor
dá força ao seu povo. E se eu e você somos povo do Senhor, a força do Senhor está sobre nós. Nós adoramos o Deus da força, que nos dá força para estarmos de pé. Hoje e amanhã, hoje e até o dia do juízo, o Senhor nos manterá de pé, firmes e inabaláveis, porque Ele começou a boa obra em nós e há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é um Deus glorioso, um Deus de força, um Deus tremendo, mas não apenas o Senhor dá força ao seu povo. Olha na sua Bíblia, versículo 11 ele diz: o Senhor dá ao seu povo também a bênção da paz. O Deus da glória dá paz a todos nós. Quem aqui não sonha com paz? Acho difícil algum de nós dizer que não quer paz, não é? E nós queremos tanta paz, porque a paz às vezes parece fugir por entre os nossos dedos, não é? De vez em quando a gente parece que pega a paz. E alguém pergunta para nós: está tudo em paz? E aí você fala: está tudo em paz. E aí parece que, pouco tempo depois que você fala, a paz começa a escorregar pelos dedinhos e a gente vai apertando. Não foge não, paz. Mas às vezes a paz foge. E aí alguém te pergunta de novo: e aí, está tudo em paz? Aí você fala como um bom mineiro: estou levando. Estou levando. Estamos indo. Estou na correria. A paz parece assim escapar um pouco de nós. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo que a nossa força se suma de nós, mesmo que a paz às vezes fuja por entre os nossos dedos, o Senhor é aquele que vai derramar bênção sobre nós, de força e de paz. Paz. Uma paz eterna. Uma paz duradoura. Uma paz que nunca escapará por entre os nossos dedos. Porque é a paz de Deus sobre nós. Às vezes a vida, irmãos, parece uma tempestade. Parece mesmo. Muitos aqui já viveram bastante para saber que na vida, inúmeras tempestades pegam a gente no caminho. Muitas vezes as tempestades vêm quando a gente não está sequer preparado para elas. Você tenta, não é? A gente tenta se preparar. A gente guarda alguma coisinha na poupança. A gente arruma a nossa vida e coloca as coisas no lugar. A gente tenta ajeitar as coisas, a gente se prepara. Mas as tempestades vêm assim e arrebatam a gente, não é? De repente as coisas fogem de nós. E a gente tem aquela impressão de que abre a janela e lá fora é uma forte tormenta que está caindo. É nesses momentos que você e eu fazemos as nossas orações mais sinceras, não é? Em que muitas vezes você chega para o Senhor em oração e diz: Deus, está sendo muito pesado. Deus, eu não tenho aguentado esse sofrimento. Deus, essa tempestade está demorando a passar. Mas eu queria que você terminasse essa mensagem nessa noite breve, se lembrando daquilo que eu tive que ensinar para o meu filho e falar para ele. Lembre que no meio da tempestade existe temor, mas existe graça. Nosso Deus é o Deus que está acima de toda tempestade, de toda tormenta. Ele está assentado sobre o dilúvio. Ele derrama força e paz sobre o seu povo. Vai lá, encara a chuva, entra debaixo dos pingos e se lembre, o Senhor continua governando sobre todas as coisas. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor agora. Adore a Deus na sua oração pessoal. Diga a Ele o quanto Ele é bom e tremendo.
Expresse a Ele a sua percepção de que às vezes as tempestades são fortes demais. Mas peça a Ele para fortalecer o seu coração a confiar a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, às vezes as tempestades são tão fortes. E nós sabemos, ó Deus, que nesse mundo experimentamos dores, sofrimentos, mas que o Senhor tem cuidado de nós. Força, paz, o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que um dia haverá um tempo de juízo, um juízo final. Uma grande tormenta do Senhor virá sobre toda a terra, mas nós somos o teu povo. E nós descansamos, ó Deus, no cuidado da graça do Senhor sobre nós. O Senhor nos manterá firmes naquele dia. E o Senhor nos dará a paz eterna naquele mesmo dia. Sustenta o nosso coração, Deus, nessa noite. Sustenta-nos, ó Deus, com a sua destra fiel, com a tua mão direita. Faz-nos firmes, ó Deus, no meio das lutas e tempestades. Mas, sobretudo, ó Deus, inclina o nosso coração a te adorar. A tributar tudo que é devido ao teu nome. E a nos dobrarmos diante da tua santidade, da tua beleza. Ó Deus, seja exaltado no nosso meio. Ensina-nos, ó Deus, a ser uma igreja que te adora e que é transformada pela adoração no Senhor. Toma, Deus, em tuas mãos o nosso coração. Toma em tuas mãos a nossa vida, Senhor, nessa noite. E nos leva a te adorar em espírito e em verdade. Te louvamos e te bendizemos, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer isso que esse salmo nos ensina. Tributar ao Senhor toda a glória e honra que é devida ao seu nome.